acompanhar o programa, né? Porque eu sou um pouco barbeiro com rede social, então só consigo usar esse 99989-1042, que é o WhatsApp que está nesse tablet aqui. Faça a sua pergunta, coloque o seu nome, diga o seu bairro ou a sua cidade, participe e dê identidade à sua participação. É importante. Só lembro que a sua crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofensa. Se respeitarmos isso, você pode falar o que você quiser aqui, tá bom? Eu sempre reforço isso para facilitar até o meu trabalho aqui, porque às vezes a pergunta é interessante, mas a forma, a abordagem é complicada. E aí eu tenho que ficar prestando atenção ao que o entrevistado está falando e ainda ter que traduzir aqui. Não, me ajude. Faça uma pergunta seca, direta. É fundamental para qualificar o debate aqui, tá bom? E o debate vai ser com o Joelison Ramos, que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Eu só peço a gentileza do Laércio, um minuto, Laércio, aperta o biloto aí, só para eu falar uma situação. Eu queria que você, que está me assistindo, que você percebesse, eu não sei se eu vou ser injusto, mas perceba como nós, no que se refere à segurança pública também, mas agora em outro nicho, no trânsito, na qualidade do trânsito, vamos perceber como as nossas autoridades em segurança pública, no que se refere a trânsito, não conseguem reagir a esse cenário. O nosso trânsito está matando. E eu já falei aqui, vamos repetir. Imperícia, a velha e boa barbeiragem, imperícia, imprudência, falta de manutenção nos nossos veículos, com destaque para motocas, né, carros, caminhonetes. Nós não fazemos manutenção dos nossos veículos. Esses três fatores... tem o quarto, bebida alcoólica. Esses quatro. Esses fatores aqui dizem respeito a nós. Imperícia, imprudência, falta de manutenção do veículo e alcoolismo. E isso tem a ver conosco. Somos nós que somos mal educados e mal formados. Então, dos 6 bocados que eu vou falar, 4 dizem respeito a nós. O restante, fiscalização, eu não sei qual é a sua opinião. Eu gostaria até de saber, se você quiser dar essa sua opinião, mas nós precisamos voltar a endurecer. O poder público precisa voltar a fiscalizar como nós ensaiamos um dia. Radares, blitz educativa, mas aquela blitz também da multa. E a sinalização horizontal, nós precisamos ter a manutenção das nossas ruas e as nossas ruas bem sinalizadas. Vamos perceber que as nossas autoridades em segurança pública não estão conseguindo. Você vê, diante esses 2 últimos meses foram sangrentos nas nossas ruas. Você viu algum gesto, alguma ação? Tem o simulador de capotamento lá na Expoac, mas difícil a situação. E nós estamos morrendo. Um acidente desse pode ser a sua filha na calçada, a sua avó, a sua mãe, seu pai. Não é? Não é brincadeira. O cenário exige muita seriedade, muito compromisso, sobretudo da nossa parte. Eu insisto, essa lógica do trânsito de que o que vale é a minha vontade primeiro, o meu interesse primeiro, eu quero parar em frente ao estabelecimento que eu vou fazer uma compra, senão não serve. Por mais que eu crie ali 2, 3 filas, nós somos mal educados. Nós somos mal educados. Essa tragédia que aconteceu hoje de madrugada, isso deveria nos envergonhar e alimentar mais ainda o nosso compromisso por um trânsito mais civilizado. Impressionante isso. Bom, vamos lá, que agora o assunto é segurança pública voltada para o nosso sistema prisional. Joelison, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itan. Satisfação estar aqui mais uma vez, podendo trazer alguma
informação, esclarecimento para a sociedade acreana. Bom, Joelson, uma coisa que eu acho importante, você aproveitar o espaço para explicar para a gente. Nesse episódio do que aconteceu no Presídio de Segurança Máxima, Antônio Amaro Alves, nós temos ali, houve uma discussão semântica que parece algo o menor, mas aí fica uma situação mal resolvida. Acho que é bom você explicar para a gente. Sim. O que é uma rebelião, o que caracteriza um motim, e eu acho que o outro que é a tentativa de fuga é o mais fácil da gente entender, né? Verdade. Mas motim e rebelião, como é que... Porque ficou uma conversinha, a imprensa nomeia de um jeito, aí a Secretaria de Segurança Pública fala que não foi isso, que é outra coisa. Sim. Como é que é isso aí? Então, na verdade, se caracterizou no início, né? No início, realmente pelas imagens, pelo diálogo com os detentos que conseguiram sair daquela ala, né? Com os próprios agentes que estavam ali naquele local, como uma tentativa de fuga, né? Por quê? Eles, com um colega refém, né? Renderam um colega, diziam a todo momento: saiam da frente que a gente só quer sair. Então, quando falam assim, eles estão querendo fugir, aqueles que estavam ali, né? Porém, os colegas tomaram a precaução de saírem recuando e fechando as barreiras, né, para que eles não saiam para a externa do presídio, né? E nesse momento eles ficaram dentro, com outros colegas nossos, nos fundos do presídio, que precisaram ser resgatados pela muralha, né, subiram por cordas e escadas. E nesse momento, quando eles tiveram a cadeia, com dois reféns, para falar a verdade, e o policial penal e o faxineiro que é preso também, né, que tem uma portaria para trabalhar. Aí eles tomaram conta internamente do presídio e da tentativa de fuga, e eles começaram a soltar os demais compassos, os presos que são de uma mesma facção, se torna uma rebelião. Por quê? Porque eles estão rebelados, eles não aceitam mais cumprir as ordens, né, de quem é a autoridade ali para manter a ordem no local. Então, de uma tentativa de fuga, Se transformou numa rebelião. Porém, uma rebelião que não teve, assim, todas as características de uma rebelião, onde geralmente eles destroem todo o patrimônio, né? Queimam tudo. Queimam o colchão, né? Aquela confusão. Mas teve, por exemplo, a morte, né? Eles assassinaram e aí a perícia, as investigações estão em andamento para saber como aconteceu, seus adversários, seus inimigos, né? De dentro da cadeia. Então, com certeza, culminou de uma tentativa de fuga e uma rebelião. Olha, o Jonathan, lá do Taquari, ele está perguntando o seguinte: o Estado passou a informação que foi tentativa de fuga, e isso não procede. Foi rebelião para execução. É isso. Pode ser, as investigações estão em andamento, né? Mas o que chegou até nós, pelos colegas que estavam ali, que os dois presos que saíram das celas, né? A todo momento queriam, saiam da frente que a gente só quer sair, saiam da frente. Eles diziam isso. Agora, as investigações estão em andamento. O que fica principal aqui para a gente não ter dúvida é que culminou uma rebelião e numa rebelião com mortes. Uma rebelião com mortes. Eu não sei se o Laércio tem a imagem que foi divulgada essa semana, o Laércio, a imagem do momento eu chamo do momento do bote, né? Procure aí, por gentileza, que na hora que você tiver... você se lembra dessa sequência? Eu lembro. Queria que você explicasse isso para a gente, porque eu confesso que eu não entendi. Sim. E aí é importante você falar, por quê? Porque eu, inclusive, fui crítico a uma nota que vocês divulgaram. Sim. Por que eu fui crítico à nota que vocês divulgaram? Porque... Primeiro que vocês só fazem referência à fala do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Coronel Gaia, quando o diretor-geral de Polícia Civil também falou a mesma coisa. O que eles falaram? Eles falaram, olha, as investigações vão apurar se houve erro de procedimento, se houve alguma falha, né, algum erro, ou se houve facilitação. Uhum. Aí pronto. Quando fala isso, vocês já parece que a corporação fica logo igual um bicho de rumo, todo mundo se arma, fica todo mundo beiçudo de lundum e com raiva. Mas é normal isso, a investigação não vai apontar isso mesmo? Mas não se trata de a gente ter ficado de lundu, com raiva, nem nada disso. Se trata de que a própria imprensa se apoderou de apenas um aspecto de possibilidade.
A imprensa, as manchetes que saíam na imprensa, era que pode ter havido facilitação. Ó, E não pode? Pode. Pode. A gente, inclusive, coloca lá. Só a gente não pode aceitar que, dentre as diversas possibilidades, você coloque como prioritária a facilitação. Por quê? É a mesma coisa que dizer assim, uma equipe, né, que está lá de plantão, todos os plantões dando conta do serviço. Aí quando dá uma falha, ele diz, não, eu vou colocar o meu pescoço na guilhotina, porque eu quero facilitar isso aqui de algum modo. Se houve facilitação, como a gente colocou também, a gente quer que sejam punidos. Mas a gente acredita... Tem que provar, né? Tem que provar. A população que não entende a rotina carcerária, porque ficou assim, Itan, como é que pode? O policial entrou, os portões se abriram, né? E os dois avançaram nele e no faxineiro, e logo mais os presos, os agentes presos, né? Tomaram de conta da reserva de armas. Ali, vamos lá. Esse é o momento do bote. Exato. Você pode voltar? Esse é o começo mesmo? É o começo. Então, é porque está dando um reflexo aqui, Egli. Tem como virar um pouco essa televisão? Isso aí é o momento do policial penal... Isso, ele está entregando as marmitas, marmitas. para os presos do corretivo. Do corretivo, isso. Que não é o pavilhão normal, é um pavilhão de corretivo que tem muito menos presos que o normal. É o RDD? RDD, exatamente. Regime Diferenciado Disciplinar. Exato. Aqui também, olha só. Exato. Esse momento aí, isso aí é o faxineiro que está com as marmitas? Faxineiro, tomado como refém. Esse camarada aqui, esse preso que está aqui nervoso, como é que ele saiu? Estava cerrada a porta, é isso? Pelo que consta, cerraram os ferrolhos. Né? Cerraram os ferrolhos. E com serra manual, que é essa serrinha amarelinha que você vê em lojas de... Aí vem a desconfiança. Como é que se serra no silêncio? Como é que é isso? Mas para serrar dessa forma, no manual, isso não faz barulho. Faz se você estiver serrando com uma serra maquita, né? Maquita, né? No manual, então, eu já vi, com esses olhos aqui, eu vi preso de serrar pedaços. O portão ele tem ao redor uma chapa de aço, é a borda. Certo. E aí tem as barras, né? Serrar 1 metro de chapa e espessa com gilete. Com gilete? Com gilete. Acredita? Os caras, eles passam tanto tempo presos, eles têm tempo para fazer e habilidade para fazer. Se com a gilete eles conseguem cortar... Uma chapa de aço? Filetes, chapa de aço. Tu imagina com uma serrinha manual. Eu acredito que foi com serra, porque pelo formato e a chapa é grossa, deve ter sido com serra. Agora, a pergunta é, como essa serra chegou nas mãos desses presos? Porque eu não sei se nós conseguimos nos comunicar. Nessas celas aí, sim, que o Miqueias está mostrando, sim, são os meninos que cometeram a danação da danação. É o castigo do castigo. Aí é um regime disciplinar diferenciado. Aí são menos presos, menos presos por cela. Então, digamos que aí não tem nada. A cela individual. A cela individual, você vê que a chapa que está no portão, ela não existe no pavilhão normal. Aí é porque ele está em regime diferenciado. Então, o visor que o policial tem, a visão que o policial tem do preso, é quando ele chega lá e olha lá. Porque não tem câmera, inclusive, que o certo, com presídio de segurança máxima, toda a frente de cela tem uma câmera. Tem uma câmera. Não é o caso aqui, né? Não é o caso. Você só vê essa câmera e mal você consegue ver o detalhe. Então aí nós já temos um problema, porque no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves, sim, no pavilhão em que se é aplicado o RDD, veja só. Em todos os pavilhões. Não tem a câmera que deveria ter para cada cela. Para a segurança máxima, então, para esse presídio de segurança máxima, ele precisa de um monte de estrutura e de mudanças que ele não tem. Como eu estou te falando, em presídio de segurança máxima, em toda a cela é para ter na frente da cela uma câmera. Por quê? Porque aí você vê, quando o policial chega, você vê se ele entregou alguma coisa, se ele está sendo corrupto. Se alguém entregou alguma coisa, se o preso está serrando, está fazendo qualquer ato ali, ele é observado, está sendo monitorado. Entendeu? E aí não mostra isso. Pelo contrário, não dá nem para o policial saber o que o preso está fazendo lá dentro da cela, porque é uma chapa e tem um visor pequeno. Entendeu? E você viu que o policial entrou sozinho. Aí é uma falha na segurança. É uma outra falha, né? É que ele não poderia, não deveria.
para falar a verdade. Poderia, ele pôde que ele fez, né? O problema é que não deveria, é um protocolo. Por que fez? Os colegas costumam dizer que estão fazendo para poder dar finalização na demanda, porque tem outras atividades para fazer, se não fizer, ele é cobrado. E era um dia de visita, o dia de visita ele fica muito conturbado no presídio, porque você pega uma parte do efetivo, coloca na frente para estar acompanhando as visitas, em frente ao prédio. E o RDD não tem E o visita. RDD não tem. Aí, esse policial, por estar ele naquele setor, ele e mais, acho que 2 policiais ali no controle de trânsito das visitas, ele se confiou, né? Não sei quanto tempo ele está no Amaro, não sei quanto tempo mudou esse procedimento, que não é um procedimento padrão, e foi sozinho. Agora, olha, Joelison, o que eu vou falar para você aqui é óbvio. Sim. O que eu vou falar aqui é óbvio. Sim, sim. Nesse pavilhão aí, é o que eu falo, não sei se eu consigo me comunicar com o telespectador. Esse pavilhão, estão os meninos danados dos danados. Eles estão, o castigo do castigo. É que são perigosos, é um regime disciplinar diferenciado. O que eu não consigo entender, e aqui vai a pergunta óbvia, como é que a reserva de armamento vai ficar justamente no pavilhão onde estão os danados dos danados? Me explique isso. Não é questão de que aquele pavilhão, e não é uma ala que não é um pavilhão normal. Geralmente ele tem poucos presos, porque não é todo preso que está indisciplinado a todo tempo, né? Então, mas tudo bem. Por que aquela ala ela é mais próxima da administração interna do que os outros que são mais profundos? E é mais próxima de onde? Da saída também. Pois é. Mas por quê? Porque justamente eles são mais problemáticos, né? E eles estão cumprindo esse regime diferenciado. Agora, a reserva não era para estar ali. Não era? Isso é fato. Isso é fato. Não era. Nós não tínhamos esse conhecimento. Depois tivemos conhecimento de que... Como vocês não tinham conhecimento? O sindicato não tinha esse conhecimento de que a Mas reserva você de arma... não sabia que a reserva de arma estava naquele pavilhão? Não é no pavilhão. Naquele espaço onde o pavilhão também está. É assim, ó. O pavilhão está aqui, tem uma ala, um espaço central, que é onde as pessoas dali partem para um corredor e aí vai lá para o fundo, onde está realmente as alas onde estão os presos morando. E para trás tem um alojamento, tem um refeitório, tem uma pequena administração, né? Aí é onde é que estava a reserva de arma, que não deveria estar lá. Onde deveria estar? Na administração externa, na guarda do presídio, onde era com anteriormente. Um cofrezinho, né? De preferência com a sala cofre, que sala o recomendado para todo presídio, inclusive, principalmente de segurança máxima, que eu não considero segurança máxima. Se alguém disser que o nosso presídio, Antônio Amaro Alves, é um presídio com todas as características do presídio de segurança máxima, ele está fora dos padrões. Bom, vai vir uma rapaziada aí que vai dizer isso, não vai? Com certeza, vão dizer que é segurança máxima e não é. Não, vai vir a Nacional não vai vir para cá? Para fazer uma inspeção? Sim. E eles vão ter que dar um relatório, né? Não vão colocar esse relatório como sendo segurança máxima de maneira alguma. Ele não obedece aos protocolos que são... Não todos, né? Alguns sim. Não, claro. Por exemplo, os presos lá, eles cumprem a pena em um regime diferenciado, eles não têm regalias que outros têm, cumprem pena geralmente 1 ou 2 presos por cela, que é a medida de segurança. Infelizmente, uma estrutura que foi construída para dar ainda mais segurança para aquele presídio, foi uma estrutura que está condenada pela engenharia. Não, mas é bem interessante porque onde aconteceu o problema fica na parte mais próxima à saída. Quer dizer, a ideia da fuga, ela tinha elementos concretos para ser efetivada. Por isso que a gente bate nessa tecla, entendeu? Aí o que o preso? Ele quer fugir. Ele começa a criar situações onde ele vai ser punido e ele vai para aquela ala que está mais próxima. Agora, o erro a falha é, como é que ele teve acesso a um equipamento para poder serrar os ferrolhos da cela, né, do portão da cela. Os presos, eles têm tempo para observar tudo. E nessa observação eles vão trabalhando em cima das falhas. Infelizmente, eu falo, na nossa maior mazela, Ritan, é falta de efetivo.
né? A gente vai falar sobre isso aqui. Isso. Vamos falar daqui a Vamos, pouquinho, vamos. Joel, que eu preciso fazer um intervalo. Vamos para o intervalo e vamos continuar, por favor. Vou priorizar a sua participação aqui agora, tá bom? O intervalo, daqui a pouco a gente volta.